turma, a paz do Senhor. Cá estamos nós para mais um episódio do podcast Imersos, o raso não é o meu lugar. E hoje nós trataremos sobre um tema de extrema relevância para os nossos dias, principalmente para a nossa juventude, que é o jovem cristão em um mundo corrompido. E hoje, a pessoa que nós convidamos para tratar desse tema tão importante e que apresenta uma urgência na nossa geração, é um jovem que foi levantado por Deus e tem feito a diferença através de pregações, através de ministrações, mensagens, através das mídias sociais, e o seu nome é Gabriel, nome de anjo. Ele é um anjo, Gabriel, profeta, sacerdote, pregador, ministro, evangelista e mais algumas coisas que não cabem aqui. Gabriel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sabe que nós estamos felizes de recebê-lo aqui. Foi muito legal quando eu disse para o time que nós traríamos aqui um rapaz com 15 anos, porque não é tão comum você ver alguém dessa idade pregando a palavra. Agora nós estamos aqui diante de um rapaz com 15 anos que tem ministrado e alcançado muitas vidas através do ministério que o Senhor confiou. Gabriel, que Deus te abençoe, que em mais uma ocasião Ele te utilize como uma ferramenta e pode ficar à vontade, deixa Deus te usar e nós vamos seguindo. Amém. Irmão Hernani, é um privilégio enorme a gente estar aqui. Eu não tenho 15 anos, tá bom? Pela misericórdia de Deus, ministramos a palavra. Servimos ali na Assembleia de Deus, no Ministério do Belém, no bairro de Vila Brasil. Pela graça e bondade do Eterno, fazemos trabalho missionário ali nas praças da estação, na praça pública. E é um tema muito relevante, é um tema muito importante e é uma responsabilidade muito grande de falarmos acerca desse assunto e eu estar aqui para tratar e trazer uma mensagem, né, para os jovens que estão dispostos, né, a viverem o sobrenatural e serem um diferencial nesse mundo corrompido. Hernani, é um prazer enorme, pregador, profeta. Lembrando novamente, eu não tenho 15 anos, amém, não vou na do Hernani. E qual é a sua idade? Eu vou fazer 19 anos, com a glória de Deus. Benção. Gabriel, vamos lá. Qual é o texto que você trouxe para nós aqui, para nós colocarmos como arcabouço da nossa conversa, do nosso bate-papo hoje? Quando foi proposto o tema, né, você me falou o tema, eu já tinha até essa mensagem no coração. Um dia antes o Senhor já estava ministrando no meu coração e eu fui lendo, meditando e buscando a Deus. O Senhor confirmou esse texto no meu coração, fez arder a chama no meu coração para falar desse assunto. E o texto está em 2 Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 3, que diz: Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. A carta de 2 Timóteo é uma carta muito importante, relevante, e para mim é uma das melhores depois da carta de Romanos, né, na minha opinião. É interessante a gente olhar, com você como um expositor estudioso, percebe o contexto histórico, a situação em que os cristãos da época passavam, principalmente Paulo, acusado de ser um malfeitor, em 17 de julho de 64 d.C., quando Nero ateia fogo em Roma. Ele vai culpar os cristãos, ele começa uma perseguição, e é uma perseguição que acaba trazendo problemas tanto para os irmãos dentro da congregação e para Paulo, que estava realizando a obra missionária. Os cristãos eram queimados vivos, colocados para iluminar a cidade, então era um período muito difícil, muito complicado. Eram crucificados, despedaçados por cães ferozes. Essa era a realidade daquele tempo. Era a realidade daquele tempo. Então era difícil ser cristão naquela época. Sim. E dentro desse cenário, dentro desse contexto, irmão Hernani, há um jovem, há um ministro, há um jovem pastor, Timóteo, e também há um velho pregador, há um grande missionário. Paulo, ele começa a carta já dizendo: Timóteo, meu amado filho. Então, é uma carta que
pode até soar como um ar de angústia, de tristeza, por ser as últimas palavras de Paulo. Mas na verdade é um amor, um carinho, um afeto. E o que o Senhor ministrava no meu coração é que é uma convocação para o ministério. Sim. Paulo está convocando Timóteo para o ministério. A gente bem sabe que Timóteo era muito jovem. Timóteo, olhando, né, dentro desse cenário onde para ser cristão era muito difícil, e se você realmente amasse a Deus, amasse o Evangelho de Cristo, era a morte. Então, olhando dentro dessa perspectiva, Timóteo está passando situações muito complicadas. Sim. A gente sabe muito bem que Timóteo tinha problemas físicos, Timóteo era tímido, e uma das coisas que mais mexeu comigo era que Timóteo tinha opositores, pessoas tanto externas quanto internas. A gente bem sabe que havia obreiros até que olhavam para Timóteo e diziam assim: você só está aí porque Paulo colocou você aí. Sim. Só que não só falavam dele, mas como também falavam da sua inspiração, falavam para Timóteo assim: você usa de inspiração um velho que só está preso, só vive preso, apanhando. Então, para Timóteo era muito difícil. Para Timóteo viver sendo pressionado pelo mundo, pelo o fogo da perseguição que soprava e não deixava que os cristãos servissem a Deus, sabe, com liberdade. Essa pressão do mundo e a pressão também interna dentro da própria congregação. Timóteo servia em Éfeso, então era uma dificuldade muito grande. Então aqui eu já vejo como o jovem hoje do mundo moderno, o jovem cristão, ele não tem apenas dificuldades externas, não tem apenas a dificuldade do mundo, mas às vezes uma dificuldade também interna. Eu não falo apenas dentro de nós, porque Timóteo ele tinha essa personalidade tímido, também tinha problemas externos, tinha problema físico, só que também eu digo dentro da própria congregação, ele tinha opositores, tinham pessoas que não acreditavam nele, tinham pessoas que não confiavam nele, olhavam para ele e não viam potencial. Só que em meio a tudo isso, eu acho interessante, porque enquanto os homens eles têm um certo diagnóstico, eles tiram suas próprias conclusões, olham com os olhos carnais para você e dizem que você não pode, que você só está ali porque foi indicação de alguém te colocou. Deus olha e diz que quem te colocou ali foi Ele. Porque Paulo começa essa carta dizendo: meu filho, você é amado. E o interessante é que enquanto ele está sendo pressionado, Paulo no capítulo 1 vem dizendo para ele: lembra, porque eu lembra você também das lágrimas, da fé que não é fingida, que você herdou da sua família. Então Paulo, ele está convocando Timóteo a abandonar essa timidez, a abandonar essa limitação. Por quê? Porque é complicado, meu Hernani, você não ter o apoio, você ter opositores, pessoas que não acreditam no seu ministério. Isso você vê também na vida de Paulo. Por quê? Porque Paulo ele é acusado, é caluniado. Ele é acusado de ser o líder do movimento que foi causado em Roma. Então ele é preso por causa disso. E olhando nessa perspectiva, Paulo passou pela mesma coisa, só que ele está dizendo para Timóteo: não é hora de se limitar, não é hora de se enfraquecer, é hora de se levantar. E em toda essa narrativa bíblica, o que está em ênfase nesse texto é: pregue a palavra. Então, independente da oposição, seja do mundo, seja dentro da igreja, seja onde for, se não te apoiam, pregue a palavra. Persista na sua chamada. Persista. Você tocou numa palavra aí, Gabriel, que para mim ela abrange a Bíblia desde Gênesis a Apocalipse. Opositores. Se nós pegarmos e fizermos um panorama geral da Bíblia, todos os homens que foram levantados por Deus para fazer uma determinada obra, eles tiveram que lidar com a oposição. E aí você pode ver aí desde Abraão até Jesus. Abraão teve que lidar com a oposição entre os seus pastores e os pastores de Ló. Se você pegar Abel, ele teve que lidar com a oposição de Caim. Se você pegar Jacó, ele teve que lidar com a oposição de Esaú. Se você pegar José, ele teve que lidar com a oposição dos seus irmãos. Aí se você agora fizer um pulo, sair ali
do Pentateuco que for para os livros históricos, você vai ver que os reis que foram levantados por Deus para iniciar reformas no império monárquico, eles tiveram também que lidar com oposição. Os profetas que foram levantados para pregar a verdade tiveram que lidar com a oposição daqueles que desejavam permanecer vivendo na mentira. Tiveram que lidar com a oposição. Quando vamos para o Novo Testamento e vemos João Batista, que foi o precursor do Evangelho, ele teve que lidar com a oposição. Jesus, a encarnação do Verbo, teve que lidar com a oposição. Os discípulos, que mais tarde se tornaram apóstolos, tiveram que lidar com a oposição. Então, tudo que envolve a palavra, tudo que envolve ministério, tudo que envolve vida com Deus, apresenta como consequência, está dentro do pacote, lidar com a oposição. Só que a gente só consegue entender essa realidade se nós nos debruçarmos da palavra. E é justamente por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos 10:17, ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Porque quando você vem para a palavra, você vê que você não está sozinho no barco. Se você está lidando com opositores, sejam fora ou sejam dentro, você está no mesmo barco de que todos os homens da Bíblia estiveram. Porque a oposição faz parte da chamada. Existirão aqueles que vão se opor à maneira como você prega. Existirão aqueles que irão se opor à maneira como você canta. Existirão aqueles que irão se opor à maneira como você gesticula. Existirão aqueles que irão se opor à maneira como você se veste. Não importa o que você vai fazer, sempre existirão opositores. Só que, enquanto existem muitos opositores, existe um que apoia. E esse apoio, ele vai depender da maneira com que você se posiciona mediante essa oposição. Paulo, quando ele vai escrever às igrejas da Galácia, em Gálatas capítulo 1, versículo 10, ele vai dizer: e por acaso, o que eu procuro é a aprovação dos homens? De forma alguma. O que eu quero é a aprovação de Deus. Ou seja, Paulo ele está lidando com essa pressão da oposição, só que ele entende que tão importante quanto ter a aprovação de quem ele prega é obter a aprovação de quem lhe entregou a mensagem. Exatamente. E essa é a dificuldade que nós vemos os jovens enfrentando hoje. Por quê? Porque o jovem hoje ele tem procurado a validação de determinados grupos, de determinadas pessoas. E por conta disso, por procurar essa aprovação, eles começam a negligenciar alguns princípios existentes na palavra. Então eles trocam a verdade para viver na mentira com o único objetivo: obter a aprovação de determinados grupos. Só que aí entra o grande conflito. Como é que o cristão, o jovem cristão, ele consegue se manter firme em um mundo corrompido? O que você acha? Fala pra gente. Então, como eu estava dizendo, Paulo ele vem trazendo essa perspectiva, falando para Timóteo: se lembre, porque sempre o primeiro passo é isso, se lembrar. Se lembrar. Porque antes de vir a segunda carta, tinha a primeira carta. E na primeira carta a gente vê que Paulo, pela imposição das mãos, é entregue a Timóteo o dom. Sim. Só que agora ele vem no versículo de número 6, diz: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. O interessante, eu anotei aqui duas coisas. Yersby diz que Timóteo ele não carecia de ingredientes espirituais, ele não precisava de nada novo, só precisava reavivar o que já possuía dentro dele. Uau! Ele não precisava de nada novo, Sim. apenas se lembrar daquilo que ele já tinha recebido. O interessante é que John Stott ele diz que o dom é comparado ao fogo, que do verbo grego anasoporel, que significa do prefixo ana, que significa acender, e anasoporel não é nada mais, nada menos do que tornar a acender ou reavivar. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque por causa da oposição do mundo dentro da igreja, por causa dessa situação, timidez, problemas físicos, Timóteo estava permitindo que essa chama viesse a se enfraquecer. Sim. Esta palavra grega não está dizendo que ele deixou apagar essa chama. Completamente. Não se apagou, só enfraqueceu. Aqui Paulo, na verdade, parafraseando, está dizendo para ele: tira as cinzas e assopra, vai soprando, porque vai reacender, porque não se apagou por completo. Sim. E trazendo essa perspectiva de Yersby, que Timóteo não precisa de novos ingredientes espirituais, hoje o problema dos jovens é procurarem tanta novidade, tantas coisas novas, que se esquecem daquilo que já receberam.
Às vezes não é aquilo que é novo, é apenas aquilo que já está dentro do jovem que ele precisa se lembrar e reacender essa chama. A igreja se preocupa tanto em fazer eventos novos, com novas performances, com tantas coisas novas que vêm surgindo aí, Sim. mas se esquecem que o jovem precisa de apenas uma coisa, o Evangelho. É apenas se lembrar do Evangelho. É apenas se lembrar de que o que aviva o jovem é a palavra. O que faz a chama arder é a palavra. Não precisa de algo novo, não precisa de ingredientes espirituais novos. Apenas se lembrar daquilo que já está dentro. Então Paulo vem dizendo para Timóteo, você não precisa de nada novo, Timóteo. Apenas se lembra do dom que há em ti. Reacende essa chama, reaviva essa chama. Só que diante dessa situação eu acho incrível também olhar nessa perspectiva que quando você olha pela vida de Timóteo ou na visão de Timóteo, não é algo fácil. Não é fácil ser um jovem pastor. Não é fácil ser um jovem pregador. No momento em que ele vivia, reacender a chama, estava dizendo dele sair do comodismo, dele sair das suas limitações, das vezes dele abrir mão de coisas que ele queria. Por quê? Porque foi o que eu disse. Parece que Paulo está se afogando no mar revolto. A carta traz um ar de angústia, de tristeza, porque é o fim. E até de despedida também. A despedida. Só que parece que Paulo está se afogando no mar revolto e está chamando Timóteo para pular junto com ele e os dois se afogarem juntos. Mas na verdade não. Na verdade, Paulo está convocando Timóteo para o ministério e está convocando Timóteo para se alicerçar na rocha. Está chamando Timóteo para participar das aflições com Cristo e se firmar na rocha, estar firme. Porque quando você coloca o coração, quando você coloca a sua atenção nesse texto, você percebe a maravilhosa graça de Deus que chama o pecador, que chama o jovem para participar do sobrenatural, porque Paulo diz para ele não se envergonhe do testemunho do Senhor. Quando Paulo ele decide escrever essa carta, ele vê a necessidade de escrever essa carta, você percebe que por conta da narrativa que é proposta por ele, você consegue entender que ali existe uma mensagem como uma passagem de bastão. Era como se ele estivesse se despedindo e dizendo, olha, até aqui eu cheguei. A partir de agora é com você. É mais ou menos aquilo que aconteceu com Elias e Eliseu. Elias batalhou, Elias profetizou, Elias fez. E chegou um determinado momento que ele falou, a partir de agora é com você, Eliseu. E eu vejo em Paulo a mesma coisa. Então você percebe, eu vejo também Moisés fazendo o mesmo com Josué. Porque quando nós vamos estudar ali o Êxodo, nós vemos que Josué era um dos espias que foram espiar a cidade a mando de Moisés. E também era um dos braços direitos de Moisés enquanto ele estava na direção do povo. Então você percebe, uma outra coisa que eu assinei aqui também, que enquanto você falava, é que o que auxilia o jovem a permanecer firme nesses tempos de corrupção são as referências que ele passa a desenvolver. E o que é referência? Referência é um ponto a ser seguido. É um ponto a se direcionar. E aí foi até engraçado que essa semana você postou lá, né? Te fizeram uma pergunta, quais são suas referências, você colocou algumas pessoas ali. E eu vejo que hoje em dia a juventude, ela tem como referência aqueles que se tornaram celebridades do meio gospel. Um determinado pregador, uma determinada cantora, aquela coisa, tal. E assim, nada contra, cada um com a sua referência. Porém, para mim, referência tem que ser alguém que eu conheço. Exatamente. Para mim, referência tem que ser alguém que, de alguma maneira, me auxilia a me tornar quem o Senhor quer que eu seja. Seja de perto, seja de longe, mas ela tem que estar inserida na minha vida. Aí você vê que as pessoas hoje têm como referência pessoas não que têm caráter, porque você não consegue medir o caráter de alguém estando distante dela. As pessoas têm como referência aqueles que possuem números. E aí, se nós trouxermos isso para esse contexto que você expôs, você vê que, olha a referência de Timóteo, um homem já à beira da morte, cansado,
escrevendo uma carta que apresenta um ar de despedida, ou seja, ele já está dizendo que a carreira dele se encerrou. Alguém que fora humilhado, alguém que fora caluniado, alguém que fora agredido, alguém que passou pelas piores coisas que um ser humano poderia passar. Depois de Jesus, eu não vejo ninguém sofrendo tanto quanto Paulo. É essa pessoa que não possui aparentemente resultados imediatos, que é uma referência para esse jovem que está se levantando para dar continuidade, porque Timóteo não daria início a uma obra, ele apenas daria continuidade. Uma obra que foi iniciada por Paulo, que na verdade, permita-me corrigir, na verdade, a obra não foi iniciada por Paulo. Paulo também deu continuidade. A obra foi iniciada lá em Gênesis, quando Deus, no capítulo 3, ele deixa bem claro para a serpente que da semente da mulher viria alguém. Ou seja, você vê que o projeto começa lá atrás, aí ele começa a se materializar em João, quando ele começa a pregar sobre Jesus. Essa materialização vai ganhar concretização na encarnação de Jesus, e a partir de agora os discípulos, apóstolos e todos aqueles que lhe sucederão simplesmente darão continuidade. Os 4 pilares, né? Criação, queda, redenção e consumação. É sobre isso que está fundamentado, né? A nossa mensagem, a mensagem o Evangelho é fundamentado nesses 4 pilares. Exatamente. Então você vê que o jovem, ele não é levantado para iniciar algo novo, é o que você falou. O jovem é levantado para dar continuidade àquilo que já foi iniciado lá atrás. Então você percebe que hoje em dia, você já não vê mais um jovem, por exemplo, dizendo, olha, minha referência é meu pastor. O camarada que trabalha, o camarada que vai para a igreja, o camarada que ora pela vida dele, intercede por ele, dá carona para ele, alimenta ele quando necessário. Esse camarada não é referência. Agora o pregador que tem não sei quantos seguidores, que tem não sei quantas curtidas, que prega em não sei quantas agendas por mês, esse é referência. Então você observe que o pilar hoje em dia foi modificado. E por conta disso você percebe que nós vemos uma juventude cada vez mais superficial. Estamos vendo uma juventude que quer avivar, mas não quer ser avivada. Querem se colocar no altar para pregar e ensinar, mas não querem se sentar para aprender e receber. Aí você vê um monte de jovem que começa a pregar, prega aqui, prega ali, e a primeira coisa que eles fazem é agendas abertas. O camarada, Gabriel, agora eu vou pregar, o missionário, eu vou pregar agora. O camarada, ele não estuda, vamos lá, ele não estuda, ele não se preocupa em fazer um curso de teologia, e por favor, não estou dizendo aqui que tem que ter, mas se você pode, faça. Se você pode, faça. Não estuda, não faz um curso de teologia, não vai para a escola dominical, não frequenta culto de ensino e quer pregar colocando lá agendas abertas. Tanto que o estudo é algo necessário. Pelo amor de Deus, Ney, pelo amor de Deus, Ney, me ajuda aí. Oséias 6:3 já diz, o próprio Deus diz. Fala para nós. Oséias 6:3, o próprio Deus diz, conheça, prossiga em conhecer. Conheceis e prossigais em conhecer. O conhecimento é necessário, né? Sim. Você não prega aquilo que você não conhece. Principalmente se você é pregador, meu querido, pregador, ele tem que estudar dobrado. Ele tem que estudar. Tá todo mundo dormindo, ele tá acordado de madrugada buscando entender aquele texto que ninguém mais entende. Foi para isso que o pregador foi chamado. Não é para ter seguidor, não é para ter curtida, não é. Foi chamado para pregar, expor a palavra. Exatamente. Meu Deus. Pregador que não estuda só vai viver de emocionalismo. Pregador que não lê a palavra só vai viver de pregação dos outros. Exato. Que só ele ouve mensagem no YouTube, igual eu até ouvi você dizer, que no YouTube você tem ali a mensagem que você quiser. Que você quiser. Do seu gosto. Então ele quer avivar uma igreja, ele sabe a técnica, ele sabe o jeito da voz. Mas o que tem de pregador maceteiro por aí não está escrito. Vamos aprofundar mesmo. Paulo diz para Timóteo, pregue a palavra. Paulo não diz pregue sobre a palavra, porque Deus não tem compromisso com as palavras do pregador. Deus tem compromisso com a palavra dele. A palavra que não volta vazia é a palavra de Deus, não do pregador. Vou falar em línguas aqui. Deus não tem compromisso com o que o pregador fala. Sim. Deus tem compromisso com a palavra. A palavra que não volta vazia é de Deus, não é do pregador.
Aí o pregador vai se achando o tal, fala, vai acontecer, não vai acontecer. Porque o poder não está no pregador, o poder está na palavra. Exato. É a palavra aplicada que gera poder. O pregador é simplesmente um canal, simplesmente um instrumento. Se o pregador se recusar a falar, Deus levanta até uma jumenta, se ele quiser, para transmitir a mensagem que ele quer. Então, uma coisa que nós pregadores temos que entender é: o poder não está em nós, ele passa por nós. Nós somos simplesmente canais. E se em algum momento nós nos recusarmos a fazer aquilo que Deus quer e a falar aquilo que Deus quer, ele simplesmente nos abate, nos humilha e levanta outro. Simples. Igual eu falei, Hernani, igual a gente citou sobre Esbe. Esbe disse, Timóteo não precisa de nada novo. Exato. Prega, Exato. sabe por quê? Porque tá uma modernidade de querer trazer algo novo e querem também modernizar a palavra. Querem o novo, pregar. Hoje em dia, tem sobrepujado aquilo que é a base da igreja. A palavra. Gente, querem pregar palavra. falácias. Algo novo, sabe? Esse negócio de pega, vai pegar fogo. Não adianta o pregador querer avivar sem ele buscar o avivamento que só vem pela palavra. Sim. Então é a aplicação da palavra, não é algo novo. Eu tomei isso para minha vida. Aí Paulo estava dizendo, Timóteo, você não precisa de nada novo, pregue a palavra. Simplesmente resgate aquilo que já tem em você. É a palavra. Estão querendo atualizar a Bíblia? Não importa, pregue a palavra, doa quem doer. Você concorda comigo? Vamos lá. Se você discordar, pode ficar à vontade. Amém. A gente entra num debate aqui, não tem problema. Brincadeira. Mas vamos lá. Você concorda comigo que o que tem contribuído para uma geração que tem se corrompido com mais facilidade é justamente a ausência da exposição da palavra? Concordo. Hernani, se a gente olhar por esse ponto de vista, o evangelho ele é puro e simples. Sim. A simplicidade do evangelho reacende a chama. A simplicidade do evangelho, a mensagem do evangelho cristocêntrica, que tem Cristo como centro, esta mensagem pode curar, libertar, salvar, levantar o que está caído, levantar o que está desanimado. Então não é, por exemplo, o pregador querer enfeitar tanto a mensagem para fazer o povo levantar da cadeira, fazer o povo glorificar. Não adianta fazer o povo levantar da cadeira se o povo não quer compromisso. Não adianta pregar, enfeitar tanto, deixar de lado o evangelho puro e simples que transforma. Pregar enfeitado, fazer o povo levantar da cadeira, se não há uma transformação genuína. Exato. Então é a verdade do evangelho, a verdade de Deus, a verdade das coisas que Paulo está apresentando para Timóteo. Pregue a palavra. Não pregue aquilo que você acha. Não pregue aquilo que parece ser. Pregue a palavra, mesmo que doa em você, mesmo que doa em quem está ouvindo. Por quê? Porque o evangelho não é um mar de rosas, mano. A gente tem que falar isso porque o jovem acha que ministério, aqui Paulo está convocando Timóteo para o ministério, e um ministério não é fácil. E outra coisa, a realidade de Paulo já apresenta para Timóteo aquilo que o aguarda. Exatamente. Então vamos lá. Paulo ele está onde? Na prisão. Paulo, qual é o histórico de Paulo? Todo tipo de sofrimento. Por conta de quê? Posicionamento. Então, todas as vezes que o crente se posiciona, automaticamente ele tem que lidar com aquilo que nós falamos anteriormente, a oposição. Hoje em dia, a oposição ainda está tranquila, só que lá naquela época, a oposição ela era perseguição, ela era entrega daquele que foi alcançado para os cães, ou seja, morrer despedaçado, ela era crucificação, ela era um poste e você se tornava uma lâmpada para o jardim de Nero. Então, e isso era a oposição daquela época. Quando não, dentro da congregação, aquele ali não fala bem. O próprio Paulo teve que lidar com essa oposição quando a gente vê que existe uma certa igreja que está dizendo que não vai seguir a Paulo, mas vai seguir a Apolo. Uma outra não vai seguir a Apolo, vai seguir agora um outro camarada porque ele fala bem. Então você vê que dentro da própria congregação existem ramificações que seguem cada um de acordo com aquele que apresenta características mais agradáveis para si. Só que Paulo está deixando bem claro, Timóteo, olha para mim, tá vendo isso aqui? Isso aqui vai ser a sua referência. Então, se você se decidir a seguir o evangelho, se você se decidir a permanecer caminhando em direção ao desenvolvimento desse ministério, é isso aqui que te aguarda. Então, observe a exposição
daquilo que aguarda Timóteo e a exposição que é feita hoje para o jovem cristão de ministério. Meu Deus do céu, eu vou pregar, vou tirar até óculos. Você vê aqui, ó, Paulo, ele está apresentando aqui para Timóteo: Timóteo, o que te aguarda é sofrimento em prol do evangelho. Agora, a referência de hoje: o que te aguarda é agenda cheia durante 30 dias, durante um mês. E aí vamos lá, ainda que esse camarada que tem agenda durante 30 dias no mês, não tem tempo nem para passear. Por favor, eu não vou nem entrar nesses méritos, porque eu sei que tem muitos deles que são uma bênção, são instrumentos, um instrumento nas mãos de Deus. Só que a pergunta que eu faço é: como é que um camarada que prega 30 dias no mês, ele consegue ser um bom marido, se ele não vai estar presente em casa? Como ele vai conseguir ser um bom pai, se ele não vai estar presente em casa? Como ele vai conseguir ser um bom servo, se ele não vai estar presente dentro da sua igreja? Aí eu te pergunto, qual é o princípio do evangelho? É você ser uma bênção dentro da sua casa, irmão. Se você não é uma bênção dentro de casa, como é que você vai ser uma bênção na casa dos outros? Então observe, o camarada que tem como referência esse ministério glamouroso, ele está indo na contramão do ministério que me é apresentado na Bíblia. Exatamente. E aí como é que eu faço? Fala pra mim, como é que eu faço? O meu pastor até fala pra mim, eu carrego, foi a primeira vez que eu pedi pra sair, primeira vez quando ele saiu foi num culto de Santa Ceia, e eu tinha um compromisso, uma agenda, e eu pedi pra ele, foi o primeiro dia que ele chegou. E eu falei: pastor, eu fui convidado a pregar em tal igreja, etc e tal. E ele falou pra mim: amém, meu irmão, amém. Eu vejo Deus na sua vida, vá em paz, abençoado. E sempre se lembre, nunca carpie no terreno dos outros se o seu mato está grande. Cuide do seu terreno, cuide do que é seu, cuide de você. Esteja na sua congregação, cuide da sua família, cuide dos seus irmãos, esteja na sua congregação. Se um camarada tem 30 dias de agenda, ele não para cear na sua congregação, não senta para ouvir o pastor, não tem tempo para conversar com os irmãos da congregação. Então, não é esse evangelho, Hernani, quer que eu seja sincero, e a gente tem que falar isso, não é esse evangelho que Paulo tá apresentando. Perfeito. Não é esse evangelho, sabe? Hoje os pregadores, eu acredito que, não todos, claro, mas acham que o evangelho é isso. Deus me chamou para pregar, eu vou ser famoso, eu vou ter minha agenda, eu vou pregar, eu vou para a igreja grande e tal, eu vou ser top. Mas não, Paulo não está dizendo. Paulo está convocando Timóteo aqui: sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado. Está convocando Timóteo aqui. Paulo não está omitindo, Paulo está contando a verdade. Está chamando: vem depressa. Mas o seguinte, eu fui abandonado, eu fui traído. Demas, ele era cooperador, ele é citado em Colossenses e é citado em Filemão. Só que aqui, na segunda carta, no final, sabe por quê? Por isso que Salomão diz que o melhor das coisas é o... Porque não adianta começar bem e terminar mal. Demas começou bem, um cooperador, estava ajudando na obra, mas no final Paulo estava dizendo: Demas me abandonou, amando o presente século. Então olha essa perspectiva, duas coisas. Demas amou esse presente século. Era um século primitivo. Olha o que a gente tem hoje. Quais são as nossas chances de sermos diferentes de Demas? É muito mais fácil de abandonar o evangelho agora, né? Olha a época. E Demas amou aquele século. Quais são as nossas chances, irmão? Só que agora Paulo está convocando Timóteo: vem sofrer comigo. Faça diferente. É sobre isso. É sobre você tomar uma decisão. Eu vou amar esse século porque o próprio Cristo disse: não tem como servir a dois senhores. Foi o que a gente até conversou aqui, né, nos bastidores. Eu falei sobre Amós, capítulo número 5, verso 4. O povo ia lá para Betel, mas não tinha compromisso, não queria intimidade. Por isso que Deus no verso 5 diz: não vão para Betel, porque vocês vão para Betel, mas não querem compromisso. Por isso que o jovem, ele não pode servir a dois senhores, não pode amar o mundo e querer estar na congregação adorando e dizendo: enche-me, Deus. Porque aqui Paulo está dizendo: há um dom em ti, reaviva esse dom. Só que aqui, vem sofrer comigo, vem sofrer. Demas me abandonou, mas Timóteo, seja diferente. Há uma frase que diz assim: eles podem, tu porém não. Eles podem, Timóteo, tu não. Timóteo, seja diferente. Aqui
ele apresenta a verdade do Evangelho, a verdade de Deus, meu irmão. A verdade de Deus não é isso aí, é fama, Deus vai te dar, você vai ter, você vai ser próspero. A verdade é vem sofrer. Porque o Evangelho, a realidade do Evangelho, a realidade das coisas é um pouco diferente, ela toma outras proporções. A gente vê isso na Bíblia, é perdendo que se ganha, é descendo que se sobe. Então Paulo está dizendo, exatamente. Então Paulo está dizendo aqui, vai haver pessoas, Timóteo, que vão configurar os seus próprios pregadores. É como você acordar, por exemplo, aqui uma analogia bem rápida, acordar de madrugada, tá tudo escuro. Você pega o seu celular e a luz está muito, muito alta. E aquilo vai te incomodar. E o que você faz? Você vem aqui e diminui a luz. Então, nesses dias é assim, incomoda. A luz que abrilhanta pelo poder da palavra, pelo poder do evangelho puro e simples, incomoda algumas pessoas. Então, elas querem configurar os seus próprios pregadores para ofuscar essa luz, diminuir essa luz. Só que ele está dizendo para Timóteo, pregue a palavra, doa quem doer, incomode a quem incomodar. Sabe por quê? Porque a realidade do evangelho, muitas das vezes, é perder coisas, é perder amizades, é às vezes abrir mão de certas coisas, ambientes, porque jovem pregador, jovem ministro, nem todos vão se agradar, nem todos vão gostar. Você prega o que eles querem ouvir, eles vão dar tapinha nas suas costas, vão gostar de você. Mas se você pregar Cristo, 1 Coríntios 1:23, o Cristo crucificado, que é loucura, se você pregar este Cristo, às vezes vão te rejeitar, vão desfazer de você. Pode ser que você seja até abandonado. Mas eles crucificaram o próprio Cristo, que dirá nós que somos apenas mensageiros. Exatamente. Não é verdade? Eu acredito que essa realidade ela tem sido negligenciada hoje. Porque é necessário que nós voltemos a entender que viver com Cristo implica viver longe do mundo. Exatamente. E o que é viver longe do mundo estando em um mundo? É não se submeter aos princípios estabelecidos pelo mundo. Você falou aí agora sobre luz. Aí automaticamente eu lembrei de Mateus 5, 13 e 14, onde Jesus ele vai virar para os discípulos e vai dizer que os discípulos são sal da terra e luz do mundo. Só que aí quando nós falamos de sal, a primeira coisa que nós aprendemos, e esse é um aprendizado universal, é que o sal ele serve para dar gosto. Então o efeito do sal ele é imediato. Se você aplicar muito sal, você sente a diferença. Se você aplicar pouco sal, você sente a diferença. Então você observe que a diferença do sal e a sua necessidade, tanto um quanto o outro, são imediatos. Só que aí, quando nós vamos estudar um pouquinho mais sobre as propriedades do sal e também as suas utilidades, nós vemos que o sal também é utilizado para preservar. Preservar o alimento, no Antigo Testamento, também preservar os sacrifícios. Então, quando Jesus diz para os discípulos, olha, vocês são sal, ele está dizendo, vocês possuem a responsabilidade de fazer a diferença de forma imediata, hoje, mas vocês também possuem a responsabilidade de preservar. Quando você fala de preservação, você está dizendo de algo atemporal, algo contínuo, frequente. Então observe, a mensagem de Jesus é, vocês têm a responsabilidade de fazer a diferença hoje e preservar aquilo que faz a diferença durante todo o tempo. E o que é que faz a diferença? Palavra. Aí ele vai dizer, vocês são luz do mundo. Só que eu te pergunto, onde é que está a nossa luz? Nós, por conta própria, não temos luz. Aí é por isso que agora, João capítulo 8, verso 12, Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo. Se ele é a luz e depois ele fala que nós somos a luz, isso quer dizer que nós só somos refletores. Ou seja, ele primeiro brilha e através de nós que somos refletores, nós passamos a iluminar através da luz que tem em Jesus. Só que observe a ordem cronológica. Primeiro ele fala de luz ou primeiro ele fala de sal? Primeiro ele fala de sal. Por quê? Porque se nós temos a responsabilidade de fazer a diferença no âmbito imediato e preservar aquilo que faz a diferença, que são os princípios estabelecidos pela palavra, automaticamente nós seremos luz, porque só pode iluminar e refletir a luz de Cristo
quem primeiro preserva a palavra de Exatamente. Cristo. Então, se o crente hoje ele quer permanecer no mundo sem ser corrompido pelo mundo, ele primeiro precisa preservar a palavra. E mediante essa preservação, automaticamente ele fará a diferença no quesito imediato e também refletirá a imagem de Cristo através das suas ações. Então, o crente, para conseguir ser um cristão em um mundo completamente envolto por trevas, ele precisa preservar a palavra. E é por isso que o salmista vai dizer no Salmo 119, verso de número 11: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, a única maneira que eu vejo, Gabriel, de nós, e eu me coloco porque eu me considero jovem, apesar da minha aparência não corroborar com a minha fala. Falaram que eu tinha 15 anos, né? Então, a galera fala que eu tenho 30. Tá bom, a gente divide. Mas a única forma que eu vejo de um jovem conseguir refletir a Cristo em uma sociedade corrompida é preservando os princípios da palavra. Só que para que o jovem ele volte a ter sede pela palavra, é necessário que seja pregada a palavra. Também, o Salmo 119 é um salmo muito interessante. Ele cita bastante o jovem, o verso de número 9, né? Como purificará os jovens do teu caminho? Observando, olhando, sempre meditando nessa palavra. Salmo 119, verso número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, o que vai guiar esse jovem em um mundo de trevas é a luz, a palavra. O jovem fechar a Bíblia e achar que consegue caminhar sozinho é pedir para cair. Sim. Todo jovem, eu não digo apenas pregadores, sim, mas exato. Eu digo a todos. Justamente eu queria sair desse viés porque nós falamos bastante sobre pregadores, mas eu vi que eu principalmente fugi um pouco do tema. Então vamos voltar aqui, o tema é justamente esse. O jovem no geral, ele tem que entender o que é que ele tem que fazer para permanecer firme, para continuar de forma saudável na igreja. Porque convenhamos, quando nós olhamos para o mundo, nós vemos muitas propostas. Muitos de todos os tipos e em todos os segmentos. Só que a única maneira que nós encontramos de permanecer agarrados com Cristo é na palavra, porque como eu disse, vamos lá, imagine que você está passando por um momento, Gabriel, onde você está angustiado ao ponto de você não saber o que fazer. Aí quando nós vamos para a palavra, nós vemos Pedro dizendo: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí, por exemplo, se você está passando por um momento onde, não sei, está faltando o alimento na sua casa, você vai para a palavra, aí você vê o próprio Jesus multiplicando 5 pães e 2 peixes, alimentando uma multidão de mais de 10 mil pessoas. Sim. Então você vê que ele continua sendo especialista em multiplicar. Você está passando por um momento onde você apresenta um cenário de inquietação, perturbação, você não sabe o que fazer, seja por problemas externos ou problemas internos ocasionados pela sua psique que foi comprometida por algum motivo. Você vai para a palavra, você vê Jesus expulsando uma legião de demônios de um homem que vivia nos sepulcros, sendo atormentado por esses demônios e vivia em um ambiente onde ele perturbava, e por perturbar tornou-se alguém, uma persona não grata, ou seja, alguém que não era bem-vindo no meio da sociedade. Então você vê, quando você vem para a Bíblia te apresenta a solução para todos, absolutamente todos os problemas da humanidade. Sim. E aí essa é a única maneira de você entender como se portar mediante todas as aflições que nós enfrentamos. Por quê? Como disse o Augusto Cury, nós vivemos em uma sociedade, uma geração que tem tudo para ser a geração mais feliz. Mas, na verdade, apresenta-se como a geração mais depressiva de todos os séculos. Por quê? Porque é uma geração que tem depositado a sua esperança e expectativa em cima de coisas que não podem corresponder. Aí nós falamos sobre ministério, sobre profissão, sobre chamada, sobre dinheiro, sobre isso, sobre aquilo. Mas, na verdade, a única coisa que pode corresponder com até mais do que nós imaginamos e projetamos, que pode corresponder às nossas expectativas com maestria e ainda mais excelência, é Jesus Cristo. Exatamente. Só que para que isso volte a acontecer, é necessário que nós voltemos a pregar sobre um Jesus Cristo que é, e não um Jesus Cristo que faz. Porque se eu simplesmente conheço a Jesus como aquele que faz, o dia que ele não fizer, eu vou embora.
O dia que ele não fizer, eu vou me frustrar. Por quê? Porque eu cresci aprendendo que Jesus ele pode fazer. E se ele pode fazer, se ele faz com todo mundo, por que ele não vai fazer comigo? O que é que eu tenho de diferente dos outros? Por que ele abriu a porta para o outro e não abre para mim? Por que ele curou o outro, mas não cura o meu, não cura o da minha casa? Agora, se eu vou até Jesus entendendo que antes de fazer por mim, ele é, e pelo fato de ser, ele é digno da minha adoração, irmão, pode vir o que for, pode fechar a porta, pode vir a tempestade, pode vir a doença, eu continuarei firme, porque a minha dependência não está atrelada àquilo que ele me faz, mas sim aquilo que ele é e, sobretudo, aquilo que ele já fez na cruz do Calvário. Então, isso é que eu entendo que deve ser o fundamento daqueles que querem permanecer em Cristo, pois nem todos que estão dentro da igreja querem permanecer, a verdade é essa. Tem muita gente vindo apenas cumprir o protocolo. A gente olhando, claro, por essa perspectiva, eu acho interessante que aqui eu até deixei anotado, isso é muito interessante também. Quando a gente olha para a segunda carta de Timóteo, a gente vê que os 4 capítulos, há 4 palavras-chave muito interessantes. A primeira fala sobre a fé, fala sobre a fé de Timóteo. A segunda já fala sobre discipulado, ensino, instrução. Só que aí o terceiro capítulo já fala sobre as escrituras. E o 4º capítulo fala sobre a pregação. Pode perceber que há uma sequência aqui muito interessante. Sim. A fé vem pelo ouvir. Há o discipulado. Só que o discipulado, o jovem precisa ser instruído às escrituras sagradas. Exato. O jovem precisa ser instruído, porque a partir da instrução que tem como fundamento as escrituras sagradas, ele pode ter uma fé sólida, pode ter uma fé fundamentada na palavra, porque é só ele tendo um discipulado, uma instrução que vai formar nele uma fé sólida, ele vai conseguir lidar com essas pressões do mundo. Sim. Só que não apenas isso eu acho interessante, porque o capítulo 4 vem mostrando a missão do jovem também. Está dizendo, você adquiriu uma fé sólida, você foi instruído. As escrituras sagradas foram apresentadas, mas pregue a palavra. Então não é apenas o ensino, mas a aplicação. A mensagem está dentro de mim, mas eu preciso aplicar essa palavra. Eu preciso não somente viver essa palavra, mas anunciar essa palavra. Eu preciso praticar ela na minha vida, mas também falar acerca dessa palavra. E só fala da palavra aquele que aprendeu quem é Jesus. Por quê? Porque Isaías 9 diz, um menino vos nasceu, um filho se nos deu. Quem é ele? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele tem vários nomes, João chama ele de um principal dos reis da terra, mas uma coisa, ele é aquele que vos amou. Então, se o jovem entender quem é Jesus nele, quem é ele em Jesus, ele vai conseguir ter uma fé sólida para lutar contra o mundo. Porque o mundo fala de lá para cá, mas todo jovem que sabe quem é ele em Cristo e quem é Cristo nele, ele vai falar daqui para lá. Porque ele vai defender o Evangelho. Paulo disse, eu fui posto para a defesa do Evangelho. E hoje, Deus levanta jovens para defender o Evangelho, sim. Sabe por quê, irmão Hernani? Sim. Primeiro livro de Samuel, capítulo número 17, Davi chega na batalha. Por 40 dias há uma afronta de um gigante. Por 40 dias. Mas ninguém se levanta, ninguém toma a frente, o próprio rei está acanhado, está escondido. Só que Davi chega na batalha, um jovem, e o que ele está vendo? Eu acho isso interessante, porque ele chega na batalha e começa a conversar com os soldados, e diz que depois de 40 dias, novamente Golias sobe para afrontar os exércitos de Israel. E dentro dessa narrativa bíblica diz que os soldados fugiam, temiam e ainda dialogavam entre si. Por quê? Porque muitas das vezes no nosso redor vai ter pessoas fugindo, vai ter pessoas temendo e pessoas que ainda vão ter coragem de dizer entre si, isso tem que acontecer mesmo, para Jesus voltar, fica tranquilo. E sabe o que é isso? Covardia de pessoas que não têm Cristo na vida ao ponto de se levantar e dar a cara a tapa assim, dizer eu tenho um Deus. Por quê? Porque Davi chega na batalha e diz assim, quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Em nenhum outro momento antes desse versículo você vê alguém citando sobre Deus. Sim. Ninguém fala sobre Deus. Quando chega Davi, ele cita o nome de Deus. Por quê? Porque todo jovem que está debaixo do propósito, que tem uma fé sólida, instruído pelas escrituras sagradas,
não por essas falácias de hoje em dia, essas pregações que o povo faz aí para agradar o ego. Não, é a mensagem do evangelho, pura e simples. Quando o jovem tem essa mensagem no coração, tem a pessoa de Jesus no coração, sabe quem é ele em Cristo e quem é Cristo nele, quando ele chegar diante da batalha, pode ser o gigante que for, pode ser o sistema que for, pode ser o mundo que for, pode se levantar demônio, pode se levantar homem que for, mas ele vai se colocar de pé e vai citar o nome de Deus. Pode criticar, pode chamar de fanático, pode falar o que quiser, mas todo jovem que tem Cristo na vida vai ler essa palavra dizendo: não vou me envergonhar do testemunho do meu Senhor. Glória a Deus. Não me envergonho, porque Romanos capítulo 1, verso número 16, o próprio Paulo já disse, é poder de Deus. Todo aquele que não se envergonha do evangelho, ele experimenta o sobrenatural de Deus. Então todo jovem que vai ouvir essa mensagem, tenha no seu coração, não se envergonhe do evangelho, não se envergonhe de Cristo. Quando a afronta vier, você terá o prazer de citar o nome de Jesus. É aí que você experimentará o sobrenatural, porque só vive o sobrenatural de Deus, Hernani, quem aprendeu a honrar a Deus, quem aprendeu a não se envergonhar do evangelho, porque muitas das vezes a gente se esconde com medo da afronta, com medo da oposição, mas aqui Paulo está convocando Timóteo: vem sofrer. É interessante que nesse episódio aí de Davi, ele desce, né, até a planície para encarar ali Golias. Ele vai dizer o seguinte: você vem contra mim com espadas, lanças e escudo, e eu vou contra ti em nome do Deus vivo. Observe que enquanto a Golias estava se utilizando de ferramentas naturais, o Davi estava se utilizando simplesmente do nome do Deus vivo. E aí você vê que esse contraste, quando os elementos naturais, as ferramentas naturais, elas se chocam simplesmente com o nome do Deus vivo, a batalha já tem um vitorioso desde o início. Porque tudo aquilo que foi criado pelo homem partiu primeiro de uma matéria pré-existente. Por exemplo, se nós utilizarmos essa mesa como exemplo, ela foi criada pelo homem, mas o homem teve que utilizar um material que já existia no mundo. Esse material pode ser madeira ou alguma outra coisa, que hoje em dia a galera está usando de tudo também, né, Manjô? Mas enfim, o homem, ele não cria nada. O homem, ele simplesmente remodela. Ele melhora, ele dá crescimento. Contudo, o fundamento, a base, tem a ver com a criação. E quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de Gênesis 1. O Deus que criou os céus e a terra. Então, se o homem que tem poder apenas para modelar, apenas para dar forma a algo que já existe, ele se choca com o poder daquele que teve autoridade suficiente para criar tudo a partir do absoluto nada, o resultado sempre será imutável. E que resultado é esse? Aquele que criou vai sempre vencer aquele que simplesmente modela a criação. Então você observa que, para que o jovem consiga lidar com os seus problemas, que em sua maioria partem de dentro, ele precisa entender que aquilo que está dentro é dele, contudo não foi criado por ele. Então veja, está dentro dele, é dele, vem dele, mas não foi criado por ele. Então esse problema que vem dele, quando se choca com aquele que criou tudo que existe, inclusive ele passa a entender que o Criador, ele tem poder para solucionar qualquer problema que esteja existente nele. Então, diante dos conflitos que acontecem naturalmente com todo jovem, ele precisa entender aquilo que você falou, anotei aqui, eu vou desenvolver um estudo em cima disso. Quem é ele em Deus e quem é Deus nele. Quem é ele em Cristo e quem é Cristo nele. Quando ele entende quem ele é em Deus e quem é Deus nele, ele passa a se posicionar de uma maneira diferente. Diferença tal que passa a ser vista e reconhecida por aqueles que estão à sua volta. E através disso acontece uma coisa que é o que move o crente e consequentemente a igreja. O nome de Deus é glorificado.
Então, para que nós concluamos aqui a minha participação, calma lá, que você ainda tem mais algumas coisas para falar, mas se o jovem ele quer entender como ele conseguirá permanecer sendo cristão em um mundo corrompido, ele precisa entender quem ele é em Deus e quem é Deus nele. E a pergunta que eu faço é: quem é você em Jesus? E quem é Jesus em você? Agora eu vou além. Quem é você para Jesus? E quem é Jesus para você? Meu Deus. Agora o Gabriel. Anjo Gabriel. Que isso. Vamos lá. Para nós concluirmos, eu queria que você deixasse aqui um conselho para essa juventude que está nos assistindo, nos acompanhando. Mas antes eu quero que você imagine que a mensagem que você vai passar de maneira clara e objetiva, ela vai aparecer nesse telão, ela vai aparecer na Times Square e vai aparecer em todos os lugares do mundo. Todas as pessoas que passarem por um determinado local ou região terão acesso a essa mensagem que você vai deixar neste exato momento. Qual mensagem seria essa? O chamado de Timóteo foi um chamado difícil. Qualquer um de nós, se fôssemos olhar para razões naturais, físicas, para o mundo metafísico, assim, das nossas limitações, a gente não aceitaria. A convocação de Paulo é uma convocação difícil. Mas da mesma forma que Paulo estava convocando Timóteo a sofrer pelo Evangelho, a pregar o Evangelho, Deus também convoca os jovens hoje. Deus também levanta moças, homens, rapazes para a pregação do Evangelho sincero, simples. E tudo isso está rodeado ao servir a Deus. Porque Davi, antes de chegar na batalha, havia um propósito. O pai deu uma ordem: vai levar alimento para os irmãos. Então ele sabia para onde ele estava indo, sabia aonde ele chegaria, sabia qual era o propósito. Estava indo servir os irmãos, estava indo fazer aquilo que o pai ordenou. Então, para todo jovem, não é pregar, cantar, é servir. Então eu vejo isso em Timóteo, a convocação para servir a Deus. Porque no capítulo de número 4, a gente percebe que Paulo estava mostrando para Timóteo que, na verdade, a carta não é um fim triste, angustiado, mas de alegria e colorido. Porque estava mostrando para ele que, independente das lutas, ele combateu o bom combate, guardou a fé, terminou a carreira e já havia uma coroa preparada. Então, para todo jovem que serve a Deus, que não está preocupado com fama, que não está preocupado com status, que só está preocupado com a pregação sincera do Evangelho, que serve a Deus de coração, não está preocupado com a afronta, ele está caminhando, sabe de onde veio, sabe onde está e sabe para onde vai. Sabe que no final a vitória é garantida, a recompensa já está lá preparada. Ele sabe quem é ele em Cristo, sabe quem é Cristo nele, sabe qual é o propósito a qual ele foi chamado. Então, para todo jovem, para todo irmão, para toda irmã, é o servir a Deus de coração. É o propósito a qual Deus estabeleceu para a gente. É o chamado dele para nós. Não nos chamou para ser famosos, ter status, fama, riquezas. Chamou a gente para sofrer com ele as aflições. Porque o Evangelho é assim: é perdendo que se ganha, é se humilhando que você é exaltado, é sofrendo que aí no grande dia Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Amém? Glória a Deus. Gabriel, quero agradecer a você mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Estou muito feliz. Amém. Porque mais uma vez tive a oportunidade de aprender muito. Minha oração é para que Deus lhe conserve. Amém. Assim, nessa simplicidade, nessa sede por Deus através da palavra. Oro para que tudo quanto você colocar em suas mãos, o Senhor faça prosperar. Deus abençoe. Não posso deixar de agradecer também a nossa equipe. Que Deus em Cristo lhes abençoe. Se não fossem por eles, irmãos, isso aqui não aconteceria de forma alguma. Então, que Deus lhes abençoe, lhes preserve, lhes conserve. Também louvo a Deus pela vida do nosso pastor Moraes.
que nos dá todo o suporte que nós precisamos e que Deus em Cristo lhe abençoe. Agora um pedido especial para você, meu querido, minha querida, benção de Deus. Por favor, compartilhe esse episódio, interaja, porque de acordo com a sua interação, mais pessoas serão alcançadas por esse conteúdo que tem somente um objetivo, uma finalidade, um propósito: levar o nome de Jesus Cristo a todas as pessoas que nós pudermos. O intuito aqui não é promover o Gabriel, não é promover a minha pessoa, mas é promover o nome de Cristo. Então, conforme você interage, conforme você engaja com esse conteúdo, mais vidas são alcançadas, e quanto mais vidas alcançadas, mais vidas transformadas pelo Evangelho. Então, curta, comente, compartilhe, salve, faça tudo o que você puder para que este conteúdo alcance cada vez mais pessoas. E você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua participação, que Deus em Cristo lhe abençoe e nos aguarde, porque semana que vem tem mais. Fiquem com Deus. Amém.